Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Colocar os isômeros do pentano em ordem crescente de ponto de ebulição. Pois muito bem, pessoal. Primeiramente, a gente vai ter que fazer o que aqui? Ó? A gente vai ter que pegar e fazer, vamos dizer aqui, ó. Primeiro, os isômeros do pentano. A gente vai fazer o que a gente mais conhece. O pentano aqui, pessoal, vamos lá, ó. Pentano. O pentano, todos eles, né, todos os isômeros terão 5 carbonos. E eles têm que possuir a mesma massa molar, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. A massa molar do carbono é igual a 12 e do hidrogênio é igual a 1. Então, como é um hidrocarboneto, tá? Só tem isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar o pentano. Então, eu tenho aqui, ó. O pentano nada mais é que essa estrutura aqui, ó. Lembrando que a gente tem que ter um conhecimento prévio de orgânica, tá? CH2 e CH3, certo? Vamos fazer agora o outro. Qual que é o outro isômero, tá? Isômero, pessoal, nada mais é que o quê? A gente vai fazer todas as substâncias que possuem 5 carbonos. Então, no caso aqui, ó, C5, que é o pentano. E eles têm que ser o quê? Tem que ter a mesma massa molecular, mas eles podem ser diferentes em estrutura, não em quantidade nem de hidrogênio nem de carbono, tá? As quantidades têm que ser iguais. Então, vamos cortar aqui e fazer o próximo. Vamos fazer de uma cor diferente. Vou pegar aqui o roxo. O próximo que a gente pode falar, pessoal, é o metilbutano. Por que metilbutano? Metilbutano, pessoal, pode ser exatamente esse composto aqui, ó. H3. Deixa eu fazer mais para baixo. Só para a gente ter uma noção. Vou fazer aqui, ó. H3C, CH, CH2, CH3. Supondo que eu tenho outro hidrogênio aqui. Tá vendo, pessoal? Tem os mesmos 5 carbonos, tem a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio. Então, a massa molar é igual para todos, tá? Então, a gente pode chamar o metilbutano como, né, isopentano. A gente pode chamar ele de isopentano. É o nome mais usual a ele, tá? Mas vamos nos concentrar ao nome oficial, né? Então, aqui, pessoal, vamos fazer o próximo. O próximo a gente pode chamar de dimetilpropano. Dimetilpropano. Ou seja, nós teríamos essa estrutura aqui, ó. H3CCCH3, ó. CH3. Nós podemos chamar ele também, pessoal, de como? De neopentano. Neopentano. Tá certo? Todos eles, pessoal, todos, sem exceção, se a gente calcular a massa molar, então, ó, tá aqui, ó, massa molecular de todos é 72 gramas por mol. Todos eles, tá? Se você quiser fazer o cálculo, pausa o vídeo, faz o cálculo e a gente pode fazer o cálculo e descobre que vai ser sempre a mesma coisa, tá bom? Pessoal, o seguinte aqui, tá? Aqui a gente pode fazer de que maneira em relação a isso daqui? Agora, como que a gente sabe que vai ter uma substância que vai ser menos volátil, vai
ter uma maior ou menor temperatura de ebulição? Bom, primeiramente a gente tem que entender o quê? Todas as forças, ou seja, todas as forças que interagem entre os meus compostos serão forças de London, tá? Então é dipolo induzido. Supondo que, pessoal, eu vou redesenhar outra estrutura aqui de baixo também, de cada um deles a mesma, tá? Então eu desenhando aqui, ó, CH2, vamos analisar o pentano. CH2 e CH3. Tá? Vamos fazer aqui de vermelho. Bom, pessoal, se uma molécula e outra se aproximam, uma induz a outra a ter polo, porque todas essas substâncias são apolares. Então, se aproximando, então vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse aqui eu induzo o polo positivo e aqui eu induzo o polo negativo. Claro, tem que ser os opostos para eles se dissolverem entre si, vamos dizer dessa maneira. Pessoal, tá vendo que nesse pentano aqui, ó, tá vendo que se eles se aproximam, tá vendo que eu tenho uma colocação, ou seja, a gente tem uma aproximação de 5 carbonos, ó, tá vendo? Toda essa parte aqui de baixo com essa a parte aqui de cima, né, desse composto aqui de baixo, e toda a parte de baixo desse composto acima. Quando elas se aproximam, pessoal, eu tenho uma aproximação, eu tenho uma interação entre 5 carbonos de cima e 5 carbonos de baixo. Tá? Então, eu vou ter uma determinada volatilidade ou uma determinada temperatura de ebulição. Agora, pessoal, vamos analisar exatamente o metilbutano. Eu vou desenhar ele ao contrário, lembrando que as moléculas têm que ser em 3D, né? Então não importa, é a mesma estrutura. Vamos supor que o mesmo esquema, a substância de cima vai ficar positiva e a estrutura e a substância de baixo vai ficar negativa. Essa aproximação por força de London de polo induzido. O que acontece aqui, pessoal? Tá vendo que essa interação do metilbutano ou isopentano entre a molécula de cima e a molécula de baixo vai ser menor do que a do pentano? A do pentano eu tenho 5 e 5. Aqui no metilbutano eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter, ó, 4 e 4. Eu já tenho um carbono a menos, então a minha interação vai ser menor. Sendo menor, a minha temperatura de ebulição vai ser menor. Se a minha temperatura de ebulição sendo menor, o que vai acontecer? Ele vai ser mais volátil. Então, o metilbutano é mais volátil que o pentano. Tem uma temperatura de ebulição menor do que a do pentano. Agora vamos analisar o dimetilpropano, ou seja, o neopentano. Vamos escrever a mesma estrutura aqui de baixo. Nesse aqui, pessoal, vamos considerar que a substância de cima fica positiva e a de baixo no mesmo esquema. Tá vendo aqui, pessoal? A interação, lembrando, é uma força de London, todas as substâncias são apolares, é uma aproximação por dipolo induzido. Então, a força intermolecular entre uma substância e outra é dipolo induzido. Tá legal? Tá vendo, pessoal, que aqui eu tenho praticamente só um carbono e outro interagindo, se aproximando, então a minha temperatura de ebulição vai ser inferior a todas as outras. Tá legal? Todas as outras. Por quê? Aqui no pentano eu tenho uma interação de 5 carbonos de cima e 5 carbonos de baixo. No metilbutano, 4 carbonos de cima e 4 carbonos de baixo. No caso aqui do dimetilpropano, nós temos o quê? Nós temos apenas um. Então, essa interação vai ser facilmente quebrada. Eu preciso de menos energia, certo? Então, como que ficaria em relação à resposta, né? Em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, é do menor para o maior. O menor não é o dimetilpropano,
Ou seja, vai ficar exatamente assim, né? Dimetilpropano, ou a gente pode chamar ele de neopentano. O próximo, metilbutano, que é a mesma coisa que o isopentano. E o que tem maior ponto de ebulição só pode ser o pentano. Certo, pessoal? Ficou um exercício um pouco longo em relação, por quê? Porque a gente tem que avaliar todas essas substâncias. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vai pausando o vídeo e vai voltando. Tá legal? Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!